Olá, pessoal! Boa tarde! Estamos aqui no nosso sexto episódio do nosso podcast Redescobrindo. E como vocês sabem, este é o podcast da Rede de Mentoria Digital, que foi criado para compartilhar práticas pedagógicas, aulas memoráveis, sendo um espaço para a troca de ideias e experiências educacionais. Eu me chamo Karine Arasaki e sou mentora da Rede de Mentoria Digital, um projeto em parceria entre a Escola Digital SESI Senai de Santa Catarina e o Departamento Nacional. E neste episódio temos a honra de receber o Bruno Duarte e o Ciro Maciel, que são ambos do Senai Departamento Nacional, para conversar conosco sobre o meu Senai e o site de recursos didáticos. Meninos, por gentileza, se apresentem e eu já começo, claro, agradecendo pela disponibilidade de vocês e pela presença de vocês. Começamos pelo Bruno, pode ser, Bruno? Claro, pode ser. Obrigado, Karine, pelo convite. Saudações a todos que nos acompanham nesse momento importante da gente trocar um pouco de ciência e falar das soluções que a gente tem para ajudar os docentes. Então, muito contente de estar aqui e poder contar um pouquinho da história. Bom, rapidamente, como a Karine disse, eu sou o Bruno Duarte, especialista de desenvolvimento industrial aqui do Senai, Departamento Nacional, lotado na Superintendência de Educação Profissional e Superior. Tá bom? Eu venho trabalhando com alguns projetos de tecnologia educacional há bastante tempo e sempre tentando levar a inovação, trazer plataformas, soluções e colocar mais um alicate aí na caixa de ferramenta, mais um martelo, uma chave de fenda, para que todo mundo tenha um conjunto de soluções que possa ser útil e facilitar o dia a dia da prática pedagógica, tá bom? Então, obrigado, um prazer estar com vocês. Ciro, meu parceiro, se apresente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ciro Visgueiro, eu sou analista de desenvolvimento industrial aqui no Senai Departamento Nacional. Eu atuo como gerente de produtos educacionais no desenvolvimento de tecnologias e no desenvolvimento de cursos também, tá? Assim como o Bruno, a gente tenta sempre eh, eh, dar mais alternativas ao docente, melhorar as alternativas para que o exercício da atividade docente ela seja mais prazerosa e mais fácil, vamos dizer assim. Muito obrigada, Ciro. Obrigada, Bruno. Bruno, você pode contar para a gente, por gentileza, o que que é o meu Senai? O que que os nossos docentes da rede encontram? Hoje nós somos mais de 630 mentores nos 27 departamentos regionais, né? Então, o que que eles vão encontrar quando eles acessarem o meu Senai? Muito bem, Karine, com prazer. Bom, meu Senai, ele é um projeto, né, para todos os senaianos, alunos e docentes e coordenadores pedagógicos e gestores, então é um público bem amplo aí dentro do Senai. Mas basicamente a ideia e o fato é que ele traz uma integração de soluções, né? Então ele é um hub de navegação, onde a gente tenta tornar a jornada do usuário a experiência mais fluida. Então ele propõe integrações que eu digo que são a essência do projeto, que é tirar desde os sistemas de gestão a pessoa, né, o docente, o aluno e também o relacionamento dessa pessoa com os cursos. Então, ele é aluno de quem, em qual curso, em qual período, de qual escola. Então, isso nasce nos sistemas de gestão, passa pelo back-end, né, a retaguarda do meu Senai, para poder criar um hub que vai entregar a sala de aula para ele, que está no Moodle, está no Classroom, onde é que está. E quando eu falo Classroom, a gente marco importante do meu Senai, que é a grande parceria que a gente tem com o Google para poder prover todas aquelas ferramentas de produtividade, as ferramentas que a gente chama do Google Workspace, né? Além do próprio Classroom. Então, Drive, a ferramenta de planilhas, apresentações, sites. Então, isso, e a própria conta, né? A conta de e-mail que ele recebe do Gmail, na verdade, em parceria com o Senai, né? O aluno.senai.br, aí a gente tem os domínios para cada tipo de perfil. Mas, além dessa parceria do Google, tem duas coisas importantes que o meu Senai propõe. Primeiro é unificar a jornada de autenticação, né? Isso está junto ali com o projeto da identidade nacional. Então, a ideia é que todos os recursos
sejam acessados a partir de uma identidade, que pode ter um login ali pelo CPF, pela conta de e-mail, e uma senha só para facilitar a vida. Ainda não conseguimos fazer todas as aplicações que a gente tem, mas já tem um ecossistema ali com algumas ferramentas para ele poder acessar. E aí entra na parte bastante interessante, que é onde vou passar a palavra para o Ciro na sequência, que é onde a gente tem um conjunto de outras ferramentas do próprio Senai linkadas ali dentro. Entre elas, notadamente, a parte de recursos didáticos, a estante de livros, né? E também a possibilidade que eu preciso citar agora, depois eu vou lembrando algumas coisas, mas do próprio departamento regional trazer ferramentas incorporadas ali dentro ao dia a dia do aluno ou do docente. Isso é importante. O meu Senai ele é um projeto nacional, mas que cada departamento regional consegue customizar de maneira que fique mais perene, mais sustentável ali no dia a dia do próprio departamento regional. E aí nisso a gente tem integrações, como tem essa autonomia, tem integrações, por exemplo, de secretaria digital, que pode estar dentro do SGE, que pode ser refletida no meu Senai, você pode ter um atalho para um ambiente virtual de aprendizagem com o mesmo login. Então o meu Senai ele tem também a possibilidade de estar mais maduro ou não de acordo com o engajamento, o entendimento do projeto do departamento regional dentro desse grande guarda-chuva que a gente coloca para ser o núcleo de um ecossistema de soluções de tecnologia. E aí eu acho que a cereja do bolo está muito em entender a jornada, desde o administrativo da criação do usuário, a colocar isso para ele num lugar só, a ele ter ferramentas de comunicação e produtividade, desde o Meet para fazer reuniões online, e a cereja do bolo está onde entra para o docente, por exemplo, onde ele casa a prática pedagógica, o planejamento, como é que eu vou criar uma aula, fazer o recurso didático, e aí é onde entra a mágica que o Ciro vai contar para a gente. Posso dar sequência já, Karine, aqui? Com certeza, já vai, Então, porque a curiosidade já foi super despertada pelo Bruno. o Bruno é fantástico aí. Então, o que é o Banco de Recursos Didáticos, tá? Ele é um repositório, tá? É um repositório nacional, mas a princípio ele foi desenvolvido para ser um banco de recursos didáticos colaborativos para o docente, tá? É, então, é lá que o docente ele pode acessar, fazer uma curadoria de materiais, ele pode colaborar também lá com os seus próprios materiais que ele desenvolveu, e assim ele fazer essa rede entre seus colegas e otimizar o seu tempo de planejamento e de desenvolvimento de uma aula, por exemplo, tá? Hoje, o Banco de Recursos Didáticos, a gente chama carinhosamente de RD, ele tem mais de 19 mil recursos disponibilizados lá para o docente, tá? Então, é bastante material que temos, como vídeos, SCORMs, livros, apresentações, infográficos, tá? Simuladores web. Então, o docente ele pode ir até o RD, ele pode fazer uma curadoria do material, eh, e utilizar nas suas aulas, tá? A gente tem algumas categorias, como, por exemplo, recursos de mídias, publicações, e uma que é bastante utilizada pelos docentes são as situações de aprendizagens, tá? Hoje, deixa eu só conferir aqui o número, nós temos só de situações de aprendizagem no RD, para publicados pelos docentes, só publicações docentes, são quase 2.500 situações de aprendizagem, tá? Então tem bastante material para o docente utilizar lá no RD. E o que é que ele pode fazer no RD? Além de buscar o material, ele pode colaborar o material dele, ele pode fazer uma curadoria e criar uma pasta dos recursos favoritos, pode separar por temas também. Ele pode compartilhar esses recursos de formas separadas, para um grupo de WhatsApp, seja docente ou seja com os alunos, tá? Lembrando que o aluno ele só vai ter acesso ao material do RD se for compartilhado por ele para o aluno, ou por uma plataforma, Senai, ou pelo docente. Então o aluno ele não tem acesso ao RD, quem tem acesso ao RD é o docente, tá? Então o docente ele pode compartilhar via WhatsApp, ele pode criar um QR Code para montar uma apresentação com aquele material, ele tem uma comunidade própria no RD, onde ele, por exemplo, ele pode publicar um material lá para compartilhar com seus colegas,
e a partir do próprio recurso lá desse material publicado, ele publicar isso no feed de atividades, tá? Dizendo, pessoal, ó, acabei de publicar determinado recurso, o que é que vocês acham? A intenção foi essa, tá? Como ele pode encontrar também um material de um colega, fazer uma cópia daquele material, daquele recurso e adaptar para as necessidades da aula dele, tá? E republicar de volta. O RD ele trabalha com os 5 R's do recursos educacionais abertos, que é o reter, reutilizar, remixar, reanalisar e redistribuir, né? Então, a gente pensa sempre nesse ciclo dele usufruir do RD e contribuir de alguma forma com aquele último resultado. O que mais eu posso falar do RD? Nós temos simuladores web, por exemplo, que são recursos que enchem os olhos dos alunos, né? Então, a gente tem games de segurança do trabalho, a gente tem simuladores eh, de eletrônica, de automação, de construção civil, automotiva. A gente tem aproximadamente uns 200 a 400 simuladores, 200 a 300 simuladores, tá? Teria que ver direitinho aqui, deixa eu só ver se eu consigo esse número de forma rápida. Nosso número hoje está com 264 resultados de simuladores, tá? Sejam recursos colaborados por um docente, por um departamento regional, por uma equipe de desenvolvimento do departamento regional, tá? Então, são 264 simuladores que o docente ele pode usufruir deste recurso para sua aula. E o RD é isso, ele é o banco colaborativo do docente, tá? Ele pode até lá fazer a rede de contatos deles e compartilhar esses materiais para agilizar e otimizar suas aulas. Show de bola. Deixa eu só confirmar uma informação aqui que eu acho que é importante. O meu Senai, ele pode ser acessado tanto pelos estudantes quanto pelos docentes. É isso, né, Bruno? E o site de recursos didáticos somente pelo docente, no sentido de busca das informações, mas depois, posteriori, ele pode compartilhar isso com os alunos, seja por meio ali do Google Classroom, né, ou por outra questão de aula. É isso, né? Para deixar bem claro para os nossos ouvintes aqui, para os nossos docentes. Isso mesmo, Karine. O meu Senai, o Bruno pode confirmar, mas o meu Senai ele é uma ferramenta para aluno, docente e gestores. Tá? O RD ele é uma ferramenta para o docente. E Ah, perfeito. como todos os materiais, os recursos estão lá no RD, o aluno ele só vai conseguir acessar esse material se for compartilhado para ele por algum meio, ou um docente ou uma plataforma Senai. Eu queria só complementar, eh, no acesso, tem uma coisa interessante do meu Senai que eu não tinha falado, que é para, no final, é só o docente que acessa o recurso didático, mas é porque é uma peça num quebra-cabeça de um ecossistema com, né, vários, vários ambientes ali, a gente tenta integrar tudo isso, mas no final a ação do docente, ele acaba encontrando o recurso didático que ele pode compartilhar e o aluno vai ver esse recurso aonde ele pode acessar, né? Então, no final, o aluno se beneficia muito do recurso didático. Bom, veio várias coisas na minha cabeça aqui para trazer. Uma das coisas que eu acho que é importante falar desde já, quando você falou de acesso, eu pensei no seguinte: o meu Senai, ele é acessado via web, mas ele também tem um aplicativo mobile. Então, se o aluno, o docente, quiser entrar na loja aí, assim como tem da estante virtual também, mas ele é só entrar na Play Store, no caso do Google, ele só está disponível para Android nesse momento, e pode ir lá baixar o meu Senai, que vai funcionar normalmente. Aí tem uma coisa muito especial, que é o tal do dado patrocinado, né? Então, você docente que está vendo e sabe que tem um problema de conexão com seu aluno aí na região, você tem que falar com ele, não, aqui pode deixar que o Senai paga a conta. É isso que a gente faz. Então, o mesmo aluno estando sem um plano de internet pago, ele consegue entrar no meu Senai e acessar todos os recursos que estão disponibilizados. Ele só precisa ter uma conexão com a operadora, obviamente, né? Mas ele está lá com o pacote de dados dele zerado e ele vai navegar normalmente, porque o Senai tem esse patrocínio de dados para o nosso aluno. Acho que é um benefício muito interessante para que não seja. A gente traz a digitalização, vive esse mundo acelerado e digital, mas a gente não quer excluir ninguém. Né? Então a gente entende o perfil do nosso usuário e essa acho que é uma coisa
bem benéfica para a sociedade que a gente traz, né? Bom, então, e é legal que o Estante Virtual também tem um aplicativo e também tem o dado patrocinado, tá, gente? Mas pegando o gancho do Ciro aqui, o docente, você que está aí ouvindo a gente agora, né? Tá, como é que essa coisa toda conversa, né? E a gente espera que você já tenha passado por essa experiência, mas eu quero trazer algumas pílulas que talvez você não tenha se ligado ainda. Você está lá, você recebeu sua turma, cada departamento regional tem a sua rotina, mas eu vou dar uma aula de mecânica semana que vem, vou começar uma turma de mecânica automotiva, né? O que você pode fazer? Essa turma já vai estar disponibilizada ali no meu Senai, você vai entrar, vai ver aquilo. Você pode, como docente, acessar o sistema do itinerário para entender exatamente quais são as competências. Eu acho que é importante citar o itinerário, que apesar de não ser o foco aqui, ele é assim, vamos dizer, é a nossa Bíblia, cada um faz a interpretação da Bíblia e da palavra sem trazer para a religião, mas como, né, como considerar melhor, mas tem algumas orientações ali que no campo da educação são bastante para entender os desenhos curriculares, para entender os perfis, as competências que são trabalhadas em cada unidade curricular, os conhecimentos, por aí vai. Então, tudo isso está na retaguarda dessas aplicações, na taxonomia que a gente vai indexar um recurso didático, uma situação de aprendizagem, né? Tudo isso está relacionado. Então, pronto, você voltando no docente que recebeu a turma, você pode entrar, vou ter que dar uma aula semana que vem. Você vai entrar nesse sistema, vai entender exatamente as competências, de repente você vai no recurso didático, faz uma busca, olha, o que eu tenho para poder ensinar com uma visão de problematização, metodologia Senai de educação profissional, como é que eu posso apresentar um desafio, uma situação problema, um estudo de caso. Então você vai no recurso didático, procura isso, encontra um super caso de como ensinar limpeza de bico injetor, né, do veículo aí automotivo, e, pô, às vezes você vai encontrar um negócio já legal, e você vai clicar num botão e já vai compartilhar na turma que já está criada para você no Classroom, que estão todos os seus alunos lá, esperando o dia da aula começar para já chegar com a atividade colocada para ele fazer. Ou como o Ciro colocou, você pode pegar isso, não, essa parte aqui eu quero fazer diferente. Então, vai dar aquela adaptada, traz para o seu jeito, porque a questão é ser uma coisa orgânica, quem entra no recurso didático sabe que ele vai colaborar, contribuir, mas também vai receber colaborações e materiais prontos, então essa é a perspectiva, é um ambiente orgânico, colaborativo, então ele pode melhorar, com um clique ele coloca isso lá dentro do Classroom, e aí começa a atividade, aí você imagina, pô, agora eu queria fazer uma avaliação sobre isso, ele vai lá e cria um formulário, distribui esse formulário como uma atividade, monta uma sequência de questões, aplica aquilo, tem aquela resposta dos alunos. Aí vem uma outra sacada bem legal. Antigamente, a gente não tinha uma integração de notas e avaliações, mas hoje você tem uma área de integração de notas que você pode transportar automaticamente para os sistemas de gestão escolar o resultado da avaliação daqueles alunos. Aí tem vários tipos de ponderação, algumas regrinhas que eu convido vocês a entrar na funcionalidade e entender melhor o que você tem que configurar lá, mas configura uma vez, tá ok. E você vai ter esse transporte automático, por exemplo, de notas para cumprir as etapas de avaliação, que são regimentais, e ao mesmo tempo aplicar a flexibilidade que você, como docente, tem para desenvolver a distribuição daquele percentual de nota em atividades, exercícios, itens de avaliação, tal como você deseja no Classroom. Isso é legal também, porque às vezes a gente fala, esse ecossistema é só para quem está à distância. Não é. Isso é para você usar com o presencial. Imagina um lugar que seu aluno já tem a conta, já tem o drive, já tem o acesso, já tem o link, está tudo nucleado, já tem o exercício, já pode fazer a prova, sabe? Então, gente, vamos começar a distribuir presencial também. O aluno presencial tem muita dificuldade, às vezes, de encontrar um recurso, aquilo que você distribuiu. Então, vai lá, pede no departamento regional, habilita para criar isso aí automático para mim, que você vai ter essa possibilidade de ter esse mundo digital aí à sua disposição, né? Então, o que eu lembrei agora foram essas coisas. E é sensacional, né, Bruno? Porque aí você foi falando e a gente já vai imaginando o quanto isso facilita a vida do nosso docente, o quanto é prático, o quanto isso torna dinâmico, a possibilidade. Eu acho que o Ciro falou dos R's, dos 5 R's, e eu teria um outro R ainda para colocar aí, para complementar, que é o R de repertório. Porque se o nosso docente ele precisa de repertório, né? Inclusive a própria questão da criatividade, se a gente não tiver a questão da criatividade só existe com o repertório. E essa possibilidade de você acessar um mundo de possibilidades,
mesmo que, como vocês disseram, de repente eu não uso exatamente como está, mas eu não começo do zero, porque muitas vezes tem aquela questão de, caramba, eu vou dar uma aula já segunda-feira, eu começo por onde? Começa pelo meu Senai, começa procurando, digitando ali pelas buscas, palavras-chave dentro do recurso didático, porque muita coisa tem ali, e já para te facilitar, para tornar ágil o teu dia a dia, que a gente sabe que hoje o docente, né, ele tem muitas atribuições, e ele encontrar isso já e que inclusive validado, né? Porque já foi um professor que usou, que aplicou, então tem mais essa questão ainda que é sensacional, além de, claro, de estar alinhado à nossa metodologia. Eu quero pegar só mais uma questão aqui, que eu acho que é bem importante a gente falar, que eu vejo pouco pessoal utilizando, que são os nossos livros da estante de livros. E aí, inclusive, tem um detalhe desses nossos livros que é sensacional, que é legal falar, que é o Cadu. Quem que é o Cadu? Apresente o Cadu para gente. Então, cara, a gente tem estante de livros, Senai, né? Como o Bruno falou aí, o meu Senai ele é o grande hub do Senai, onde o docente entra lá e ele vai ter ali um mundo de informações, tanto das suas turmas, quanto ida para o Classroom, para outras plataformas Senai. E tanto o meu Senai, ele é esse ecossistema, tanto o RD quanto a estante de livros, eles estão implementados também nessa identidade única Senai, tá? Como o Bruno já reforçou aí, e ele tem uma versão web e tem uma versão também aplicativo da estante de livros. Essa é a nossa biblioteca, a gente hoje tem quase 1.400 títulos lá disponibilizados para os alunos e para os docentes, lembrando que a estante sim é uma ferramenta mais voltada para os alunos, tá? Então, a gente tem os livros, mas é só isso? Não, a gente tem o Cadu. Cadu é a nossa inteligência artificial da estante, tá? Que ele estuda os livros, vamos dizer assim, e ele pode conversar sobre aquele livro com o aluno. Então o aluno ele está lá no momento de leitura dele, de estudos, ele sentiu uma dúvida sobre alguma coisa, algum tópico ali que ele leu, ele pode perguntar ao Cadu. Cadu, como é que eu faço para limpar um bico ejetor? Aí o Cadu ele vai ler o livro e vai responder ao aluno, vai mostrar de onde ele tirou aquela resposta, tá? Mas é só isso? Não, o aluno ele também pode testar o seu conhecimento. Ele até um momento lá, ele fala: quero testar agora o meu conhecimento. O Cadu ele também tem um quiz inteligente lá, onde vai gerar 4 perguntas de múltipla escolha para ele, com 4 alternativas, e ele pode fazer esse quiz rápido e testar o seu conhecimento a partir daquela leitura que ele já fez até o momento. E é interessante, o Cadu é uma ferramenta fantástica, que pode ser utilizada tanto pelos docentes quanto pelos alunos, não só para estudar, mas também para executar alguma atividade com os alunos. Sensacional, gente. E, assim, vocês percebem, na visão de vocês, qual que é hoje o grande desafio, tanto para essa questão do meu Senai, como para a questão do uso do site de recursos didáticos? Principalmente, claro, olhando para os nossos docentes, né? Bom, tem uma questão de cultura de uso, né? E na verdade a gente fazer isso chegar, então ações como essa são muito bem-vindas para a gente poder explicar o que está acontecendo. Isso passa também por uma possibilidade da gente melhorar as jornadas de acordo com as customizações dos departamentos regionais, né? Ah, e também a gente continuar sendo pertinente. Então, a gente vem desenvolvendo algumas funcionalidades, mas procurando realmente ouvir o que o docente precisa, como foi a questão de integração de notas, né? Porque a gente realmente não quer inventar uma coisa que faz aqui no Departamento Nacional e vamos ver o que dá, sabe? Não é construir junto. Então a gente tem aí o suporte meu Senai, @senaicni.com.br, que é um e-mail que quem tiver sugestões aí, coisas que acredita que podem ajudar a plataforma, né? Podem trazer para a gente, que a gente está sempre avaliando essas coisas novas, a gente está pensando aí em versões em breve, inovações aí, porque, por exemplo, o Cadu é maravilhoso, sabe? A gente precisa explorar mais esse mundo de inteligência artificial, porque a gente está bem zeloso também para não dar passos
muito errados nesse sentido. Então, a gente está numa construção bem colaborativa com os departamentos regionais para ampliar isso. E eu acho que o grande desafio da digitalização é não replicar os processos físicos, né, tal como eles são no mundo real, no mundo digital. O mundo digital requer experiências mais específicas, e eu acho que aí a gente tem o maior desafio, né? Criar uma coisa pertinente, que tenha uma jornada fluida e que seja facilmente compreendida e absorvida no dia a dia do docente, né? E do aluno. Acho que esse é o nosso desafio. Queria só reforçar, Karina, que a frase do Bruno, que é justamente isso, não é fazer alguma coisa e ver o que é que dá. A gente faz aqui para os docentes, para os departamentos regionais, então a gente tem que fazer junto e com uma finalidade clara e real, né? Vamos dizer assim. Então, como o Bruno falou aí de suporte, podem mandar sugestões, tá? A gente não cria nada do nada. A gente aqui, na verdade, faz uma gestão de algumas aplicações, tá? Mas, tive uma ideia. Não é só a ideia. Para você ter uma ideia, não é tão fácil assim. Você tem que estar muito, vamos dizer assim, muito imerso, tá? E quem está mais imerso nesse mundo, além do docente e dos alunos, tá? Que estão usando todos os dias e sabem as necessidades. Pode mandar sugestões aqui, sempre são bem-vindas. Sensacional. E para nós irmos para os nossos momentos finais, que mensagens vocês querem deixar para os nossos docentes da rede de mentoria digital? Eu vou aproveitar. É engraçado que isso a gente sempre faz, mas eu não tinha pensado antes na resposta. Mas eu vou aproveitar para citar a experiência do meu Senai, né? E trazendo um momento bem trágico aí da história recente da sociedade, né? Que foi a pandemia, né? Do Covid-19. O que aconteceu naquela época foi que, com todo o distanciamento social, enfim, o mundo digital deu um boom, né? Então, o meu Senai deu um boom, assim, a gente foi para 300 mil usuários mês no pico, assim, e aquela coisa fantástica, e milhares de coisas acontecendo, experiências gerando, e, e foi legal, assim, do ponto de vista de amadurecer para usar esse tipo de ferramenta, né? Se é que dá para tirar alguma coisa legal daquele momento, né? É, e aí, quando passou, muitos acabaram voltando para o mundo convencional. E eu acho que é uma questão mesmo do dia a dia, sabe? Você está na sua escola, enfim, tem um estereótipo montado, né? Que é o professor coloca o seu uniforme, o seu jaleco, e ele vai ali e dá a sua aula, porque ele sempre fez isso, ele está acostumado a fazer isso, e acho que aos poucos ele vai esquecendo que o mundo digital que ele descobriu ali naqueles anos atrás, ele ainda está melhor agora, entendeu? Que tem mais possibilidades, sabe? E então, eu acho que a mensagem final é assim: camarão que dorme a onda leva. Eu acho que a gente precisa se reinventar. E tem uma coisa também interessante que é assim, né? Produtividade e recompensa, muito cobram produtividade da gente, né? E cada vez mais, né, a gente tá vendo isso aumentar e as comparações. Eu falo, a gente está na indústria, então a gente olha para a indústria e fala, como é que o trabalhador da solda é mais produtivo? Por que um americano produz 4 vezes mais que a gente, né, em relação à economia? Esse é o principal indicador. 1 hora de um americano trabalhada no mesmo posto. Isso é uma coisa antiga que a gente fala aqui dentro do Senai já. Mas o interessante disso é que é principalmente desde a solda até o mundo digital, porque talvez outras culturas estão mais engajadas em explorar algumas ferramentas ou têm mais acesso a essas ferramentas, né? Posso dizer assim, na construção civil, lá na Austrália, o trabalhador já usa aquela máquina de rebocar a parede, de jogar o cimento na parede, há muito mais tempo do que a gente aqui ainda vai lá com a colher de pedreiro, né? Então, eu acho que descobrir essas tecnologias e aplicar, e a partir do momento que você entende, que acha uma porta para acessá-las, não deixa essa porta se fechar pela rotina, entendeu? Abre essa porta, absorve o que tem de melhor nela, não perca a oportunidade de olhar no olho do seu aluno,
de estar com ele, de ajudá-lo, de chegar do lado dele, sabe? De realmente sentar com ele numa cadeira, explicar a coisa para ele, porque esse contato humano não pode se perder, e é a essência do DNA do Senai, é você estar dentro de um laboratório, de uma oficina, fazendo a coisa junto, mas existe uma essência digital que o mundo está construindo e que a gente precisa embarcar. Então, não vamos perder esse bonde, porque a gente precisa também manter o Senai no lugar de direito dele, que é um lugar de representatividade e impacto na sociedade brasileira, formando profissionais cada vez melhores, e isso depende de você, docente, entender esse mundo digital que o aluno está vivendo, e que você, se não está vivendo intensamente, algo de errado não está certo. Perfeito, Bruno. Não é substituir um pelo outro, né? Tem que caminhar os dois juntos, exatamente. O meu recado, o Bruno já falou muito bem aí, né? Camarão que dorme, a onda leva. Mas qual é a dica que eu dou, docente? Entra lá nesse ecossistema do meu Senai, mexe no meu Senai, vê lá, você vai ver que lá, a partir do meu Senai, você vai poder navegar para dentro do RD, para a estante de livros, para outras aplicações do Senai também, tá? Você vai ter lá uma área onde você vai poder se inscrever em alguns cursos. Utiliza, vê lá as ferramentas Google que tem lá no meu Senai, que você pode utilizar nas suas aulas, que você pode utilizar no seu dia a dia, tá? Não se assusta não, entra lá, ali é o teu espaço, ali é o teu ambiente, tá? E, ainda reforço, tive uma ideia para melhorar ainda mais, vou mandar um e-mail para o suporte. E é isso. Muito bom, meninos. Muito obrigada. Foi sensacional, um momento riquíssimo, com muitas informações. Obrigada pelo compartilhamento de vocês, foi sensacional. Pessoal, e é sobre isso. Estar em rede é sobre nutrir. Aprendemos com o outro, na troca, no compartilhamento, conversando e ouvindo atentamente. Até o nosso próximo episódio. Até mais!